Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, de catequista para catequista. Estamos aqui toda terça-feira às 20 horas para conversarmos um pouco, para trabalhar algum tema sempre relacionado à catequese. E hoje não será diferente. Vamos conversar um pouco sobre maturidade humana e prática catequética. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Gessiandro está na área, deixa eu chamá-lo. Deixa eu só ajeitar aqui, Gessiandro. Acho que o seu saiu. Nanda já chegou, que maravilha, sempre junto conosco. Rafael, seja bem-vindo. Todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Chamando o Gessiandro na área. Agora sim. Boa noite, Rodrigo. Paz e bem. Paz e bem. Boa Vou noite. separar minha. Boa noite, pessoal está entrando. Professor, pedagoga, Nanda. Seja muito bem-vinda. Bacana, o pessoal vem chegando já. Denise, seja bem-vinda. Já vai clicando no aviãozinho, né, para convidar mais pessoas, porque nós vamos falar sobre maturidade humana e prática catequética. Boa noite, Frei Luiz. Boa noite, Frei Márcio. Magno Gomes, seja bem-vindo. Todo mundo que está chegando, seja muito bem-vindo. Esse é nosso programa de toda terça-feira, sempre horário marcado, às 20 horas, de catequista para catequista. E a gente tem trazido muita gente boa para esse espaço, não economizamos. Até agora, acho que foram 13, 14 encontros. E toda terça-feira a gente está aí trazendo gente para ajudar a crescer no desenvolvimento da sua catequese, daquilo que você vem fazendo. Sejam bem-vindos. Dirlene Silva, acho que é isso. Frei José Maria, sejam todos muito bem-vindos. A Nanda já estava perguntando mesmo, né? Não vai ter live, cadê a postagem, não sei o quê. Calma que pode não acontecer de não ter postagem, mas a live vai ter. Vai ter, sempre está aqui. Pode acontecer de algum dia também, gente, às vezes devido a compromissos pastorais, por exemplo, eu não estar e o Gessiando apresentar, ou o Gessiando não estar e eu apresentar também. Pode acontecer alguma atividade dessa, né? A gente vai sempre se esforçar ao máximo para que aconteça. O ideal é que estejam os dois, mas se for um só, vai acontecer. Nós vamos sempre estar aqui. Esse é nosso propósito. Exatamente. O pessoal que está entrando já vai enviando essa live para mais catequistas. Nós vamos falar sobre maturidade humana e prática catequética, um assunto bem atual, né? Principalmente nesse período de pandemia, que nós ainda não saímos da pandemia. Nós estamos agora acolhendo os nossos catequizandos depois de um longo período aí de catequese online, sem esse contato físico. Então nós precisamos trabalhar esses pontos, né, da dimensão humana do catequismo. Boa noite, Bruna Patrícia, seja muito bem-vinda. Paz e bem. Boa noite, Patrícia. Amiga aí do Rio de Janeiro, Gessiandro. É, uma galera boa daqui do Rio de Janeiro.
Qualquer hora a gente tem que marcar um café para tomar um café e falar sobre catequese. Isso é uma boa, hein? Olha, quem sabe pode nascer um encontro de catequista para catequista, hein? Ah, é interessante, né? Marcar esses encontros, né? A galera de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, marcar um encontro, bater um papo, enfim, é interessante, né? Eu esses dias, Rodrigo, esses dias não, bem no início do ano, eu fui pregar um retiro para catequista e aí me passaram o cronograma totalmente, tipo, errado, né? Tá vários espaços em branco e tal, e não me informaram que eu ia dar, além de uma formação, ia dar mais três. E aí fui pego de surpresa, falei, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu faço? E aí simplesmente eu criei o quadro de catequista para catequista lá no retiro, né? É até legal, porque eu chamei quem estava iniciando agora com o catequista mais nova e a pessoa mais velha. E aí foi bem legal que a gente fez bater um papo, assim, né, entre os catequistas que começaram agora nesse semestre. Tinha catequista lá que já tinha mais de 40 anos de catequista. E aí foi legal essa troca de experiência. Falei, olha só, quadro de catequista agora é presencial. É, não tem jeito. É, Nossa, mandei a coordenadora passar um café lá na cozinha da paróquia. Colocamos uma mesa, colocamos café e o pessoal conversando lá e a gente servindo café. Foi bem interessante. ai, quantas vezes tem que improvisar, né? Porra! Mas o legal, claro que a gente, querendo ou não, a gente já tem essa prática, né, de sempre estar dando formação e tal. E aí você acaba, tipo, tendo muito conteúdo aqui na cachola, né? Então você acaba fazendo um mix aí de conteúdos e dá pra fazer alguma coisa. Mas quando você não tem nada pronto, absolutamente nada, é. Não é complicado. É, nós estamos conversando bastante isso aqui no grupo de formação que eu tenho. Eu tenho uma formação, essa é sempre presencial, é formação de liderança, líderes de pastorais, e às vezes trabalho esse mesmo conteúdo com coordenadores de catequese também. Essa capacidade de improviso, quanto é necessário para quem está à frente de um retiro, de um evento, de alguma coisa desse tipo, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes acontece alguma coisa com algum dos formadores. A gente tem que ter uma, como se diz, uma carta na manga, tem que ter uma palestra preparada, tá por dentro daquele assunto, e às vezes vai ter que encaixar, né? Vai ter que ser a gente para ir lá. Não tem jeito. Exatamente. E aí tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter. Então vamos começar, né? Vamos lá. Vamos começar o nosso encontro pessoal. E algumas pessoas mandaram mensagem, mas quem que vai, quem é o convidado dessa vez, né? Quem que vai apresentar? Tem só uma interrogação na imagem. Quem vai ser? Qual é a surpresa? Você conta ou eu conto? Pode contar. Tá bom. Dessa vez, quem vai bater esse papo, né, no quadro de catequista, para catequista vai ser eu. Nós vamos falar, eu que vou falar. Eu não, é eu e o Rodrigo, nós vamos falar sobre maturidade humana e prática, né, prática catequética. O Rodrigo, ele já tem essa experiência, né, de trabalhar o desenvolvimento humano. Ó, qualquer hora vai aparecer barulho de cachorro, é porque o cachorro está aqui deitado do meu lado, acabou de sair. O Já meu, deixo bem claro. o meu não tem problema porque é E aí, peixe. que bom. E aí, como eu trabalho bastante a dimensão humana do catequista e o Rodrigo também, eu conheci o Rodrigo por conta da formação de desenvolvimento humano do catequista e a área que eu gosto, então nós vamos bater um papo bem legal falando sobre estes pontos, né, maturidade humana na prática catequética, né? Principalmente nós, como catequistas, nós precisamos desenvolver essa dimensão da nossa vida, porque querendo ou não, o catequista, ele é um espelho para a comunidade, ele é um espelho para o catequizando e para a família em si. Então, nós precisamos desenvolver esse nosso lado, principalmente o lado humano. Então, sou eu que vou
falar um pouquinho mais sobre esse tema e nós vamos batendo um papo, vocês vão fazendo perguntas, a gente vai respondendo. Se eu não souber, eu passo para o Rodrigo e a gente vai se acertando. Vamos começar fazendo a oração, nossa oração dos encontros. Aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, a nossa mãe. Somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor nos ensinou aos discípulos, digamos cheios de confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, e confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu afastar aqui o celular, que eu vou usar alguns tópicos para a gente bater um papo. Então, o pessoal que está entrando agora, sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas. Clica no aviãozinho para convidar outras pessoas para essa nossa live. Nós vamos falar um pouco sobre maturidade humana e prática catequética. É importante nós adentrarmos neste tema, que querendo ou não, com a pandemia, algumas questões voltadas para cunho psicológico, né, para a maturidade humana, elas estão em alta, estão em pauta em todos os canais. Você vê falado muito sobre a dimensão humana da pessoa. E o catequista não é diferente. Né? Nós somos pessoas humanas que a todo instante nós temos que lidar com outras pessoas, com catequistas, com catequizandos, com os pais destes catequizandos, com o padre e outros membros de pastoral. Então nós precisamos ter maturidade humana. Quando a gente pensa em evangelização, nós precisamos entender que a nossa mensagem, ela pode até chegar com qualidade até as pessoas, mas por vezes as pessoas vão prestar muito mais atenção ao nosso testemunho de vida, a forma como nós nos comportamos na comunidade, na família e na sociedade. Então, para dar início ao nosso bate-papo, nós vamos seguir bem a linha, né, a linha do Evangelho. Nossa referência aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, como anunciadores dele, de Cristo, como testemunhas de Cristo, nós precisamos nos assemelharmos cada vez mais à pessoa de Jesus Cristo. Então, separei a leitura de hoje, que é o Evangelho de hoje, né? Da liturgia de hoje. Nós vamos meditar alguns trechinhos que vai dar norte a esse nosso bate-papo. Então, vamos iniciar a nossa proclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acrediteis. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acrediteis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de mim, da minha mão. Meu Pai
me deu estas ovelhas. É maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos uma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, separei algumas palavrinhas, né, chaves para a gente meditar um pouco. O primeiro ponto desse evangelho são as próprias obras de Jesus Cristo. As obras de Cristo dão testemunho daquilo que ele é, daquilo que ele anuncia. Nós, como catequistas que anunciamos esse Cristo, as nossas obras precisam dar testemunho daquele que nós anunciamos. Então, obras e testemunho. Essas duas palavras fortes que precisam cada vez mais ecoar na vida do catequista. Então, antes de nós falarmos sobre maturidade humana, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntar: na minha prática pastoral, de que forma eu dou testemunho de Cristo? De que forma as minhas obras, elas estão em comunhão com as minhas palavras? Sendo que o catequista é alguém que anuncia a pessoa de Jesus Cristo. É alguém que é convidado a ser um outro Cristo na vida, principalmente dos nossos catequizandos, que são aí os interlocutores diretos que nós temos esse contato. Dentro dessa proposta, um outro ponto deste evangelho é a frase que Jesus fala: eles escutam a minha voz. Eles escutam a voz de Jesus porque ele não só fala de Deus, mas ele dá testemunho também de Deus. Então, fala e testemunho e obras. Então, ao passo que Jesus dá esse testemunho, as pessoas vão conhecendo quem é esse Cristo. Esse Cristo que é diferente das outras pessoas de sua época, é diferente dos escribas, é diferente dos judeus, é diferente dos fariseus, porque ele principalmente ele dá testemunho. Mas aí nós devemos nos perguntar, agora, diante dessas palavras: obras, testemunho, escuto a minha voz e conheço. De fato é maturidade humana do catequista. O catequista que tem maturidade humana, né, ele é uma pessoa que é coerente com o seu pensar, com o seu falar e com o seu agir. Então, nós precisamos estarmos coerentes com o nosso pensar, falar e agir. Esses 3 pontos que nós precisamos estar coerentes. Então, nós precisamos nos tornar capazes de compreender o comportamento do outro e principalmente compreender o nosso. Dentro dessa maturidade humana, nós temos aí outros pontos. Nós temos 4 pontos, que é a maturidade fisiológica. Eu não vou entrar nos detalhes, porque nós estamos voltando mais para a prática. Maturidade fisiológica, maturidade psicológica, maturidade afetiva e maturidade espiritual. São 3 pontos. Quando a gente pensa em maturidade, essa pessoa madura, consciente de si mesmo, que reconhece a si mesmo as suas mazelas, os seus defeitos e as suas qualidades, e também é capaz de compreender o outro, nós precisamos pensar na nossa prática pastoral o seguinte: quais são as principais fontes de conflitos na nossa ação pastoral? Será que, por vezes, os conflitos nas pastorais, eles acontecem muito mais, não por conta da atitude do outro, mas por conta da falta de autoconhecimento? Então, quando a gente não tem um autoconhecimento, facilmente nós ficamos chateados, revoltados, e aí nós esquecemos do ponto principal, né? O centro da nossa vocação, o centro do nosso anúncio, que é Jesus Cristo. Às vezes nós colocamos muito o nosso próprio eu e esquecemos que o centro da nossa prática, o centro da nossa catequese, o centro da nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. E aí nós podemos dizer que isso é falta de maturidade humana. Dentro dessa proposta de testemunho, de maturidade humana, de prática, de ação, o evangelista São Tiago,
lá no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz o seguinte: se a um irmão ou a uma irmã faltarem as roupas e alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando nós falamos de maturidade humana, nós precisamos viver de tal forma aquilo que nós anunciamos, que as pessoas olham para nós e falam: Gessiano tem uma postura cristã, o Rodrigo tem uma postura cristã. Ele não só fala, né, sobre catequese, mas ele vive a catequese. E por vezes é esse nosso testemunho, esse nosso autoconhecimento, a nossa forma de ver o outro, que vai mostrar quem realmente nós anunciamos. Diariamente eu atendo catequistas que estão extremamente feridos por conta de conflitos internos na própria pastoral. É alguém que não aceita a forma de conduzir a catequese, é alguém que usa da seguinte argumentação: eu tenho 20, 30 anos de catequista, eu sei tudo. Ou então alguém que tomou posse de uma função na pastoral e acha que aquilo é seu, é sua posse, é você que manda. E aí nós vamos encontrando conflitos, atritos, por questões bobas, por questões pequenas, porque em algum momento essa pessoa esqueceu que nós estamos a serviço da igreja. Se a gente perde o nosso centro, se a gente perde o nosso foco, facilmente nós vamos criar atritos. Atritos pequenos, atritos desnecessários, e aí a nossa prática catequética ela vai caindo por terra. Por isso que ter maturidade humana na prática catequética é reconhecer. E aí quando eu falo de maturidade humana, não é dizer que nós estamos isentos de errar. É natural errar, todo mundo está sujeito a errar. O que não pode se naturalizar é você se reconhecer naquele erro, se identificar naquele erro. Ou seja, alguém que erra constantemente e mesmo assim não quer abrir mão daquele erro. Aquela famosa argumentação: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. A síndrome da Gabriela, né, como a gente conhece. Então nós precisamos pensar em maturidade humana, é sempre aquela questão: aquilo que eu estou anunciando, eu estou vivendo? Aquilo que eu estou pregando é aquilo que a igreja ensina ou aquilo que é muito mais das minhas vontades? Então, ter maturidade humana é se reconhecer humano, falho, e ao mesmo tempo dar o direito do outro errar também. Dar o direito do outro errar também. Nas primeiras comunidades cristãs, nós vamos perceber nas cartas, principalmente de São Paulo, que ele usa muito a comunidade, ele sempre usa a comunidade como um lugar, né, de desenvolvimento cristão, como um lugar onde você vai se configurar a Cristo. Nós vamos falar mais a pouco. Mas antes disso, nós precisamos nos reconhecer como seres limitados e, ao mesmo tempo, dar a liberdade do outro errar. A gente cresce, a gente amadurece quando eu consigo olhar para as minhas feridas, quando eu consigo olhar para as minhas mazelas e falar: eu não sou tão bom assim, mas eu estou nesse processo. O Gessiandro, ele erra constantemente, mas o desejo de acertar é muito maior. E quando você tem isso muito claro na sua vida, na sua prática catequética, você vai ter uma capacidade maior de pedir desculpa, você vai ter uma capacidade maior de reconhecer que errou, pedir perdão pelas suas faltas, e isso também é muito claro nas primeiras comunidades cristãs, por isso que nós precisamos, como catequistas, voltar o nosso olhar para Jesus Cristo e para as primeiras comunidades cristãs. Os apóstolos constantemente eles falam, né? Voltem o olhar para Jesus Cristo, né?
sejam mais fraternos, solícitos, caridosos. Então nós precisamos voltar o nosso olhar. Quando a gente se distancia de Cristo, nós acabamos nos endeusando. Nós colocamos as nossas vontades no centro e não a vontade de Deus. E aí, quando eu falo de prática catequética, eu sou alguém que estou a serviço. O meu ministério é um ministério do serviço. No curso Pensar e Fazer a Catequese, onde fala a espiritualidade do catequista, eu falo que nós precisamos praticar a espiritualidade da toalha e da bacia, né, que é do lava-pés. Nós precisamos nos curvar, nós precisamos lavar os pés dos nossos irmãos, estar a serviço. É isso que nós precisamos. Entender que a minha pastoral é um corpo que só funciona quando todos os membros buscam caminhar juntos. Agora, quando eu quero caminhar sozinho, as coisas desandam. Acredito que a maioria dos catequistas estão sufocados, estão sobrecarregados, porque não é que não tem, é porque perderam a capacidade de olhar para o lado e ver o irmão que está precisando de ajuda, ou até mesmo reconhecer que o irmão pode ajudar. A nossa prática catequética, ela sempre é um caminhar junto. Novo diretório para catequese, né? Saber ser com. A nossa prática catequese é sempre saber ser com o outro. Porque se a gente quisesse saber ser sozinho, nós perdemos o sentido da nossa vocação. Nossa vocação é se doar para o outro. Nossa vocação é caminhar com o outro. E quando a gente fala de maturidade humana, a carta apostólica do Antigo Ministério, ela fala o seguinte, lá no número 8, convém que ao ministério instituído de catequistas sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, que sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. E aí, daí por diante, ele vai falar de alguns aspectos formativos. Mas o primeiro aspecto, né, metade do primeiro parágrafo, é a dimensão do saber ser com o outro. Quando a gente tem uma vida profunda de fé, uma intimidade profunda com Deus, nós vamos entender o que é a nossa vocação, né? Qual o desejo dele para nós. E aí, quando eu tenho essa fé profunda, eu vou saber ser com o outro. E aí, a partir daí, eu vou trabalhando a minha maturidade humana. Um exemplo bem claro, Jesus chama 12 para estar com ele, e desses 12, um trai Jesus. E ainda o trai com um beijo no rosto. Alguém que se diz próximo, alguém que se diz amigo, e o beijo no rosto, ele tem muito essa tônica da amizade. É só o amigo que beija no rosto. Alguém próximo, que encosta na face de Jesus. E aí, desses 12, um o trai. Para mostrar que em algum momento, no nosso meio, alguém vai fazer uma coisa errada. Alguém vai fazer uma coisa errada. E qual vai ser a nossa atitude em meio ao erro do outro? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. E aí, ter maturidade humana é aquilo que eu já falei. É dar a liberdade do outro errar. Mas, acima de tudo, ser capaz de estender a nossa mão. Às vezes, os nossos catequistas que cometem muitas falhas na pastoral, eles só precisam de uma coisa. Alguém que estenda mais a mão e julgue menos. Alguém que estenda mais a mão e julgue menos. Porque quando a gente vai julgando o outro, nós vamos apagando o outro, nós vamos tirando a identidade dele. Quando aí a gente estende a mão para o outro, a gente consegue resgatar aquilo que existe de mais profundo e de mais bonito no coração do outro. E eu vou falar sobre isso em um outro ponto. Interessante, Então, a Josiane. comunidade... Pode falar, Rodrigo. Pode me cortar quantas vezes quiser. Só um comentário aqui que a Suelen fez, da Christian Games. Ela falava que muitas vezes pode ser que nós sejamos o único evangelho que muitas pessoas vão ver. Talvez ela não vai ter oportunidade de ter uma catequese tão aprofundada, talvez ela não tenha contato com a Bíblia, com o catecismo, ela não consiga ver os evangelhos, mas o que ela vai ter? A nossa presença. Talvez
em um espaço de trabalho ou numa passagem pela catequese, porque a gente sabe, né, que muitas crianças vão apenas passar pela catequese, né? Mas o catequista vai ser esse evangelho vivo. Os pais às vezes não vão abrir nunca a Bíblia em casa, mas o que vai ficar gravado é aquilo que o catequista apresentou. Aí vai depender muito desta coerência que o Gessiandro falava, essa maturidade cristã. Será que realmente eu vivo aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou apontando, ou apenas é uma falácia, podemos até usar isto? Será que essa maturidade cristã me faz conciliar, colocar na mesma direção, falar e agir? Essa é a grande maturidade. Só que tudo isso que o Gessendro falava, ele destacou um ponto muito importante, que precisa ser a luz de Cristo. Esse se conhecer, desenvolver essa maturidade humana. Hoje, se nós abrirmos o nosso Instagram, abrirmos o nosso YouTube, nós vamos ter diversas formas de autoconhecimento. Linhas orientais, autoconhecimento de diversas religiões. Mas o homem precisa se conhecer a partir do Cristo. A Gaudium et Spes, um dos documentos do Concílio Vaticano II, ela nos diz que nem nós nos conhecemos, nós fomos aprender a nos conhecer a partir do Cristo. É o número 22, que eu estava me lembrando, até pesquisei quando o Gessiandro falava. Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre a sua vocação sublime. Ou seja, nós, sem o Cristo, nem nos conhecer somos capazes. Precisamos do Cristo para poder dar esse passo, dar esta jornada. Muito bem colocado, Rodrigo. O comentário também da Suelen, bem dentro do assunto. Realmente é isso mesmo, né? E aí, a Suelen colocou essa frase, né, de São Francisco de Assis, até coloquei São Francisco aqui na minha frente, ó, parecendo um Buda, mas é para trazer um mar mesmo de paz para o espaço, né, para o ambiente. E aí é isso que nós precisamos. Nós precisamos, dentro desse autoconhecimento, esse Cristo que revela a nossa humanidade, à medida que nós nos aproximamos dele. Não dá para ser um catequista se não tem proximidade com Jesus Cristo. Não dá para ser catequista se não tem proximidade da palavra de Deus, que é a fonte do nosso conhecimento ali sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos realmente, né, mergulhar de tal forma nos evangelhos que nós vamos nos configurar a esse Cristo. E é a partir disso que nós vamos construindo essa maturidade humana, porque, como o Rodrigo falou, é esse Cristo que vai revelar a nossa humanidade. É esse Cristo que vai mostrar quem eu sou e quem eu posso ser nesse processo de conversão. É uma palavra muito forte, uma palavra que eu uso bastante, esse processo de conversão, que ela acontece todos os dias, acontece a todo instante. Todo instante nós somos desafiados a agir de maneira contrária. Todo instante nós somos desafiados, nas redes sociais principalmente, a dar respostas duras, a ser estúpido. Diz que o Rodrigo passa por isso, eu passo muito por isso. Dar uma resposta que não é uma resposta adequada, principalmente para quem vem com 4 pedras na mão. E aí nós precisamos dar uma resposta contrária. Nós precisamos dar a resposta que Cristo daria. E ter essa maturidade humana é ter esse autoconhecimento. Saber quem realmente eu sou, a minha identidade. Porque diante dos conflitos, a nossa primeira atitude, na verdade, é reagir, né, uma reação automática frente a algum estímulo. E aí nós precisamos, né, ter esse autoconhecimento, principalmente na nossa prática pastoral, que é um lugar de conflito. A ação pastoral, a catequese em si é um lugar de conflitos. Por quê? Porque onde tem seres humanos, onde tem pessoas, haverá conflitos. Agora, a forma que eu vou reagir é que vai fazer toda a diferença. Se eu reajo de um jeito cristão, eu vou evangelizar, né, com a minha própria vida. Essa minha vida que se torna evangelho.
Se eu reajo de maneira ríspida, duro demais, então estarei sendo contrário àquilo que eu deveria ser. Mas se eu erro e falo, poxa, eu pisei na bola, não deveria ter feito isso, peço desculpa. Eu dou a capacidade da pessoa me enxergar como humano também, alguém que está nesse processo, e dou a capacidade também do outro errar. Então, o lugar de ajuda mútua na comunidade, o lugar de ajuda mútua é a comunidade. Pode falar, Rodrigo. Só uma breve referência a isso que você falava, Gessiandro, com relação a pedir desculpas, a recomeçar. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, que nós estamos vivendo dentro de uma cultura de cancelamento das pessoas, principalmente dentro das redes sociais. Alguma pessoa fala ou diz algo que não agradou, ela não tem mais a chance de se desculpar, de tentar voltar atrás. Não, são pessoas desejando a morte, desejando que ela suma, que desapareça, que morra. É uma condenação imediata. Então, essa cultura do cancelamento, nós precisamos ter muito cuidado dentro das nossas comunidades, esse cancelamento presencial, este cancelamento virtual. Então, é muito importante esse pensamento não entrar na nossa linha de pensamento, na nossa forma de raciocinar. Nós precisamos fazer como Cristo. Né? Sempre, toda ação, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que fazemos e tudo que executamos, sempre à luz do Cristo. Em nenhum momento ele cancelou alguém, né? Imagina João 4, se aquela mulher se aproxima de Jesus e os homens querendo apedrejá-la, Jesus a cancela também. Não, tá certo, vamos apedrejar essa mulher. O que seria dela? Então é muito importante a gente também ter esse ponto de reflexão nessa fala que o Gessandro disse, que é muito importante. E é interessante, Rodrigo, porque às vezes você age de maneira natural. Você nem percebe que você está cancelando o outro. Às vezes você vai fazer algum trabalho na catequese, fazer lembrancinha, não sei. Você chama as pessoas por afinidade. E aí você deixa aquele dali de lado. Isso é uma forma de você também estar cancelando o outro. Ou às vezes você está na coordenação, o poder sobe a cabeça e fala, olha, você não serve para ser catequista. Ao invés de falar, olha, eu acho que é legal você trabalhar esses pontos. Vamos trabalhar juntos, né? Vamos crescer juntos. Você me ensina, eu te ensino. Até mesmo esse nosso processo aqui esse nosso quadro de catequista para catequista, cada convidado, cada mensagem que vocês colocam aqui é uma forma de nos ensinar a pensar, nos ensinar a se configurar cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, esse cancelamento ele acontece de maneira natural e não deveria. Acontece de maneira natural porque nós vamos naturalizando isso. Não que seja natural, nós vamos naturalizando. Ah, eu me identifico mais com o Rodrigo, vou chamar ele para me ajudar. Mesmo sabendo que outra pessoa tem potencialidade. Não, mas ele é chato, vou deixar para lá. Ah, eu não quero que você assuma aquela turma de catequizando porque o teu jeito é errado. Quando a gente poderia mostrar o jeito certo, né? Fraternalmente. E nós vamos falar sobre isso. Então, no Novo Testamento, né, fala-se com certa naturalidade de erros e de acertos, então, dentro dessa proposta de maturidade humana. Então, dentro da comunidade mostra muito, né, esses membros que falam de erros e acertos. No relacionamento com eles, realiza-se um pedaço de vida em comunidade. Um carregue o peso do outro, assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que bonito. Um carregue o peso um do outro, né? Você precisa ajudar o outro. Né? Quantas pessoas, às vezes, ou até mesmo quantos catequistas estão feridos e ferindo outras pessoas e a gente pensa, aquele dali, né, é desumano. Então, nós precisamos ajudar o outro. Já aconteceu várias vezes aqui no próprio Pensar Catequese, na página, pessoas vinham com comentários duros e eu simplesmente entro em contato e pergunto, tá tudo bem contigo? Tá acontecendo alguma coisa? Eu fiquei preocupado diante desse posicionamento. E a pessoa, quando nós damos a liberdade da pessoa falar, olha, eu tô ferida, eu tô ferido, aconteceu isso e isso e isso. Nas redes sociais as pessoas elas se comportam à medida do estímulo que nós vamos dando para ela.
Se eu faço uma postagem que toca em uma ferida que acontece na pastoral dela, ela desaba, se abre. Se eu toco em um ponto que é importante, ele e ela comenta. Então nós precisamos entender todos esses pontos. E quantos conflitos eles acontecem, né, nas redes sociais, diante desses estímulos, as pessoas, por falta de autoconhecimento, por falta de maturidade, elas reagem de um jeito inadequado. E aí são canceladas. Tem um comentário da Nanda aqui, Gessandra, que eu achei bem interessante. Pode Vai ler na que eu tô linha. enxergando. A gente falava sobre. Você falava sobre não acolher um catequista para dar catequese porque não gosta do jeito. E às vezes catequistas que não querem assumir uma turma por conta de alguma criança. O que é. Eu não sei se dá para a gente colocar num nível. Ao meu ver, tem hora que parece até mais grave, né? Você não assumir um grupo de catequese por conta que tem uma criança ali que você não gosta, ou não gosta dos pais, ou algo parecido a isso. Então, é esse grau de maturidade que é importante refletir, né? Exatamente. Porque aí nós vamos classificando as pessoas, né, por boas e más. Não é assim. Tem pessoas que se tornaram más por conta da escolha de um caminho errado, ou às vezes porque entraram num caminho mesmo sem perceber, mas que precisa da ajuda. Eu vou falar sobre esse ponto também no final da frente. Então, ainda dentro desse ponto, né, sobre a comunidade como lugar de desenvolvimento da nossa maturidade, a comunidade cristã como lugar privilegiado da vivência cristã. Então, continuando, discretamente no espírito da mansidão, aquele que está cheio do espírito deve levar o irmão errante ou a irmã errante novamente ao caminho certo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 seguintes. Então, a importância de nós buscarmos uma vida de oração, uma vida centrada na palavra, uma vida centrada no Espírito Santo, para que nós possamos conduzir esse irmão, essa irmã que errou, para o caminho correto. A ajuda deve orientar-se pela necessidade de cada um. Os desordeiros inescrupulosos devem ser advertidos. Os tímidos devem ser animados. Os fracos devem ser suportados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. De sorte o que todo resultado em uma prática diferenciada pragmaticamente na comunidade. O vocábulo que se gosta de usar nesse contexto, que principalmente Paulo usa bastante, ele fala animai-vos uns aos outros, né? Então encorajai uns aos outros. Então usa muito a comunidade, né? A importância da comunidade. Então é dentro dessa dimensão que nós precisamos trabalhar. O catequista, ele precisa caminhar junto, ele precisa crescer junto, ele precisa corrigir o outro caso necessário. E aí, quando a gente fala de correção, nós vamos usar de uma linguagem assertiva, não uma linguagem, uma linguagem inadequada, mas uma linguagem assertiva, para que realmente a nossa correção ela atinja o objetivo. Então, dentro desse aspecto, é importante nós trabalharmos a dimensão do grupo. Rodrigo faz muito isso lá no seu trabalho pastoral, não é, Rodrigo? Na formação humana do catequista. Desenvolvimento de liderança. Eu sempre vejo suas postagens, eu sempre penso, o Rodrigo, ele tem focado bastante na importância de saberem conviver uns com os outros, de ajudar uns aos outros. E nós precisamos. Pode falar, Rodrigo. Justamente, muitas vezes o que falta é isso, né? É um mundo bastante individualista, né, que nós estamos passando. São decisões individuais, aconselhamentos de pessoas dizendo para você viver nesse individualismo. Quando, na verdade, desde dos primeiros momentos, o que Cristo quis fazer? Ele, sendo Deus, não quis evangelizar, não quis anunciar sozinho. Ele trouxe 72 para perto dele, desses 72 escolheu 12 para estarem mais próximos, mas sempre em comunidade. Nunca foi uma opção de viver sozinho do Cristo. E muitas vezes nós queremos. Existem catequistas que têm resistência em dar catequese em dupla, por exemplo, o que é muito bom.
O que eu diria que é fundamental que seja de dois, né? Claro que entendo as diversas situações de comunidade que não dá, que falta catequista, claro, entendo. Mas existem catequistas em lugares que existe a possibilidade, reclamam às vezes que estão sozinhos, mas também não convida ninguém para ajudar. Às vezes você vê aquela pessoa todo domingo na Eucaristia, todo sábado lá na Eucaristia, você olha para ela e fala assim: quer vir aqui comigo? Vem conhecer a catequese, passa um dia comigo aqui na catequese, 2, 3 vezes, quem sabe você não se apaixona. E a gente sabe como que é o bichinho, né, da catequese quando pega alguém. Mas às vezes nós não fazemos este convite, porque queremos ficar no individualismo. Até por uma conta que eu sempre comento no grupo, para não perder o vício da reclamação. Eu me acostumei a reclamar que eu estou sozinho na catequese. Se eu arrumar alguém, eu não tenho mais como reclamar disso. Então eu estou viciado nisso e continuo andando neste ciclo. E fico, saio e não saio disso. Então é muito interessante isso mesmo. A comunidade, né? Estar junto. Exatamente. Exatamente isso, Rodrigo. Antes de dar continuidade, o pessoal que está aqui acompanhando, clica no aviãozinho, envia para mais catequistas para continuar com a gente. Nós estamos na metade da live. Então, mais um pouco da metade, né? Da nossa live. Então, dá tempo de enviar para mais pessoas para participar conosco. Basta clicar no aviãozinho. Então, continuando, a importância da comunidade, né? Nós temos que olhar a comunidade como o nosso lugar de vivência cristã. Nosso lugar de crescimento, de configuração à pessoa de Jesus Cristo. Então, ainda aqui no conteúdo que eu preparei para vocês, diz o seguinte, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte: vós mesmos tendes condições de vos admoestardes uns aos outros. Então, o que diz o Romanos, né? Nós temos essa condição, nós como catequista. Porque, querendo ou não, nós fomos chamados por Jesus Cristo. Então, nós temos essa capacidade. Eu acredito que nós somos chamados porque nós nos deixamos, né, Jesus tocar no nosso coração. Então, nós temos essa condição. Ah, mas eu não tenho. Então, é tempo de desenvolver essa capacidade de admoestar o outro, de corrigir o outro de maneira fraterna. Sempre de maneira fraterna. Continuando. Perdoai uns aos outros, caso alguém tenha queixa contra outrem. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, a fim de serdes curados. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, aqui nós vamos ver muito a importância da comunidade, a importância da vivência fraterna, a importância da correção, a importância de ajudar o outro nesse processo de conversão. O Rodrigo falava quando Jesus chamou os discípulos, chamou outros 72, e é importante que Jesus sempre enviava 2 a 2. Não seria melhor enviar cada um para uma região, assim atingiria mais regiões? Ao invés de serem 6 regiões, seriam 12 regiões? Mas Jesus mostra a importância do outro na minha vida, a importância da vivência comunitária na minha vida. Não dá para ser cristão sozinho. Não dá para dizer que é de Cristo, mas quer viver sozinho. O cristianismo não é uma religião individualista. Se eu não me engano, quem fala isso é o Papa Bento XVI. Não é uma religião individualista. Nós acolhemos os nossos catequizandos numa comunidade. Nós anunciamos o Cristo numa comunidade. Nós anunciamos Cristo em nome da igreja, que é comunidade. Vocês percebem que se a gente não olha dessa forma, não existe uma contradição? Ah, eu quero ser catequista, mas eu não quero viver em comunidade. Eu quero ser catequista, mas eu não quero ter formação porque eu não vou com a cara do Rodrigo. Quero ser catequista, mas eu não quero participar da missa. Então, aquilo que você quer abraçar, você não está vivendo, não está anunciando de fato. Então, nós precisamos olhar dessa forma. Dentro dessa perspectiva, até o Rodrigo falou essa passagem bíblica que eu até selecionei aqui, que é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 13 ao 11. Diz o seguinte: os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos
na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo Jesus. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Olha a atitude de Jesus Cristo. Ele fez com que todas aquelas pessoas, os escribas, os fariseus, estavam ali, pudessem pensar, pudessem olhar para a própria consciência, a fim de que eles pensassem o seguinte: poxa, eu também tenho pecado, eu também cometo erros. Mas, acima de tudo, Jesus não acusou, mas ele fez esse questionamento. Na nossa prática catequética, nós precisamos pensar: poxa, quantas vezes eu já errei, até mesmo quando eu queria acertar, né? Às vezes eu cometi falhas gigantescas com pessoas que eu amava. E quantas vezes eu precisei de um perdão? Quantas vezes eu esperei que alguém estendesse a mão e recebi pedradas? Será que vale a pena a gente pagar com a mesma moeda? A gente ferir as pessoas que nos feriram, ou então ferir pessoas que não têm nada a ver? Nós precisamos nos perguntar. Então, à medida que eu estendo a mão para o outro, eu também mostro que eu sou capaz de errar. Eu também mostro que eu preciso desse perdão. Eu preciso que alguém fale assim: olha, se levanta daí. Não fica aí no chão, não. Você pode seguir em frente, né? Sacode a poeira e segue em frente. Mas tente não mais errar. E mesmo que essa pessoa erre outra vez, que a gente tenha essa capacidade de perdoar. E ensinar o outro o caminho certo. Se eu sou capaz de ensinar, que eu ensine o outro o caminho certo. Essa é a nossa atitude. Nossa catequese, quantas pessoas, principalmente os novatos, erram tantos nesse processo, né, de quem está começando, às vezes falam coisas que não tem nada a ver com aquilo que a igreja ensina, e a gente simplesmente fala: nossa, a pessoa ali é herege, a pessoa ali está falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Será que a gente pergunta o seguinte: será que ela não aprendeu errado? Ou está nervoso tanto que acabou se confundindo com as palavras enfim, e a gente acusa, quando a gente poderia simplesmente estender a mão. Você quer uma ajuda para planejar o teu encontro? Vamos estudar juntos? Olha, vai ter formação em tal lugar. Você tem um material? Então, assim, nós precisamos ter essa atitude cristã. Eu gosto de decorar esses versículos, porque eu sou alguém que erra muito. O Gessiandro Pessoa é alguém errante, até demais. Mas eu sempre decoro esses versículos para quando a minha autocobrança for demais, eu falo: poxa, calma aí, Gessiandro. Dê a si mesmo a capacidade de errar, mas, acima de tudo, a capacidade de levantar e não errar o mesmo erro. Nós precisamos trabalhar isso na nossa catequese, porque se a gente não faz isso, a gente se torna um escriba, um fariseu, e a gente passa longe daquilo que Jesus tanto nos ensinou, daquilo que nós somos tão chamados a fazer. Sandro, sobre isso que você falava agora, eu acho que responde um pouco a pergunta que a Nanda colocou aqui, né? Como ajudar uma catequista que, sabendo dos encontros com os pais, está desistindo? É muito parecido a isso que você falou. Pegar na mão desse catequista, entender quais são as dificuldades que ele tem para preparar um encontro com os pais, fazer junto, mostrar como você faz. De repente, se são turmas diferentes, convide-a para acompanhar como você faz. É mostrando. Porque muitas vezes, talvez seja um bloqueio que a pessoa tem. Eu falo assim: nossa, tem que falar com os pais. Com as crianças até eu consigo tudo, mas, meu Deus, os pais, ela precisa quebrar.
quebrando isso, vendo o outro fazer, observando, deixando ela fazer, por exemplo, a oração inicial e a oração final, acompanhá-la com a turma de pais dela. Então, às vezes não é só o cômodo da minha turma, né? É sair de mim e ajudar o outro, né? Fazer com o outro. Acho que bem nessa linha de pensamento aí que o Gessiandro trouxe para a gente. Ah, e só mais um detalhe, pessoal, não esqueça de ir printando a tela, tá? Desse nosso encontro de hoje e marcar lá no seu Instagram que você estava aqui no Decatequista para Catequista. É muito legal. Sabe por que isso ajuda? Porque o alcance aumenta. Mais catequistas olhando os seus stories, eles vão perceber, olha, tem um programa de catequista para catequista, é um bate-papo, uma formação. Às vezes podem até perguntar para você o que é, você pode instruir. E eles chegam até as nossas páginas. Vocês sabem, a gente tem toda semana formação, toda semana a gente prepara com muito detalhe, muito carinho. Às vezes trazemos convidados, às vezes sou eu e o Gessiandro aqui, mas tenha uma certeza, sempre é preparado com muito amor, com muito carinho, porque apesar dos limites, apesar dos pecados desses dois barbudos aqui, a gente vai tentando se alinhar ao Cristo, tentando fazer da catequese a nossa vida. Tá longe ainda, falando por mim. Tá bem longe, mas a gente vai lutando para fazer isso. Vai lutando para se transformar e se conformar ao Cristo, como é a linha dessa maturidade cristã que o Gessiandro vem apresentando para nós no programa de hoje. É isso aí, Rodrigo. E só outra coisa, aproveitando que tem muita gente aqui, esse material eu vou dar para vocês, tá bom? Eu preparei, eu sempre gosto de preparar slide, preparar o conteúdo, já mandei para o Rodrigo. Então, quem quiser o material, basta procurar o Rodrigo ou me procurar, manda mensagem no WhatsApp. O link está na biografia do Instagram, lá tem o WhatsApp, você clica lá, vai ser direcionado para o WhatsApp do Pensar Catequese. E aí eu mando por lá. Não manda e-mail, porque eu não vou conseguir mandar e-mail para vocês, eu tenho muito e-mail para responder, então nem pelo direct não dá de mandar. Mas manda pelo WhatsApp, dá para passar o material, né, da live, do quadro de catequista para catequista, e aí eu mando para vocês. Não vou mandar hoje, porque depois que termina aqui, eu fico nem tanto nas redes sociais, mas eu mando amanhã. Então, e também tira print da tela, nos marca para que mais catequistas tenham acesso a essas formações e talvez assistam essa live e se sintam tocados. Ó, o Rodrigo já está com o material aí do lado. Muito bem. Então, tira print, marca, o pessoal talvez que vão assistir essa live e vai nos procurar depois para receber o material. Eu mando para quem quiser. Ah, Luciano participou, eu não participei da live, mas eu mandei o link da live para outra pessoa e eu posso encaminhar o material que eu peguei contigo? Pode mandar para quem vocês quiserem. O material é nosso, não é meu, é nosso. O que importa é que a gente possa ajudar as pessoas. Então, passo o material e a live, porque a pessoa vai entender melhor as explicações. E aí, continuando, dentro desse nosso bate-papo. E aí nós precisamos, né, estar próximo dessas pessoas. Eu fico pensando, Rodrigo, quantas pessoas que eu comecei a acompanhar, porque o Pensar Catequese ele começou a dar esses passos para água mais profunda por conta da pandemia, porque eu vi muita gente meio que desesperada dentro desse barco e esse vendaval que foi a pandemia. Eu fui acompanhando muitos catequistas e ao longo desse processo eu vi muitos catequistas pulando do barco. Pulando do barco porque apenas olhava para frente e via essas ondas entrando dentro desse barco e esqueciam que tinha com quem contar, ou até mesmo tinha pessoas na mesma situação, mas a gente pode até ficar desesperado, mas quando a gente tem alguém para contar, ou alguém do lado, o desespero fica menor. E quando a gente reconhece que é Jesus que está dentro desse barco, a gente permanece nesse barco. Né? E aí eu vi muita gente nesse período de pandemia pulando do barco, cansados. Mas por quê? Eu me perguntava, por que as pessoas, os catequistas, muitos catequistas estão desistindo? É porque está faltando alguém que fala, olha, desiste não, eu estou contigo. O que está acontecendo? Preciso de ajuda? Muitas senhorinhas, quantas vezes eu fiquei até tarde, né, ensinando a mexer no Google Meet para senhorinhas de 60 anos, falava no telefone, olha, clica em tal lugar, tirava print e mandava. Às vezes é necessário que nós possamos sair do nosso comodismo e ajudar outras pessoas.
A pastoral catequética, ela se torna um fardo quando nós queremos assumir tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira. E aí se torna pesado, se torna cansativo. Tem uma música da Eliana Ribeiro, não vou cantar aqui porque é demais, né? Mas a música diz o seguinte: insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito, me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus, ver melhor aquilo que os olhos não podem ver. E às vezes nós precisamos olhar para o próximo com esse olhar de Deus, porque é dessa forma que a gente vai ajudar o outro. É dessa forma que realmente nós vamos crescer. Nós vamos entender o sentido de comunidade. E não só entender o sentido de comunidade, como também nós vamos dar testemunho daquela comunidade que nós abraçamos. E querendo ou não, os catequistas, os catequizandos percebem quando nós acolhemos os outros catequistas, quando nós estamos felizes na comunidade. A comunidade não é perfeita, gente, não é. Mas mesmo diante de toda essa imperfeição, Cristo está presente. Porque aí é dentro dessa imperfeição que a gente consegue ser um cristão melhor. No meio dos imperfeitos, e a gente vai aprendendo a ser diferente, a dar um testemunho diferente, não como perfeitos, mas alguém que já errou muito e busca acertar um pouco. Pode falar, Rodrigo. Quero destacar dois comentários aqui. Um da Luciana. Ela fala: Jesus não desistiu de mim e eu não vou desistir da minha vocação. Aí ela agradece todo o apoio que você tem dado, né? Ela agradece. Depois também quero destacar o comentário da Patrícia Labruna, lá do Rio de Janeiro, ou melhor, aí do Rio de Janeiro, né? O encontro de sábado da minha turma foi sobre o passo a passo da missa. E as mães participaram desse encontro. Foi um outro catequista que deu. E todos juntos com as crianças adoraram. Ou seja, esse sentido de comunidade, né? Juntaram, estavam juntos, unidos. Isso que é bonito, né? A gente não precisa ficar preso, né? Aquela coisa de, eu com a minha turma. Vai inventando coisa, não para. Não sei se vocês viram nos stories aí que eu coloquei nesta semana, sábado passado, nós tínhamos o tema de Nossa Senhora, né, abrindo o mês de maio, e fizemos uma pequena romaria da sala de catequese até dentro da igreja. Vela, crucifixo, flor, Bíblia, terços nas mãos. As crianças adoraram. Sai daquele comum, né? E fizemos todos os grupos juntos, né? Unimos os 3 grupos que estavam lá e seguimos. Então isso é gostoso, é maravilhoso isso mesmo, Patrícia. É muito bom. Acho que tem mais um complemento só dela. Pode ir procurando aí, porque eu tenho medo de começar a tocar na tela e o celular bloquear tudo, travar tudo, porque o meu ele já... Olha lá, Mas ela isso é fala legal, que... sabe? Pode falar. Não, só comentando, a Patrícia ainda comenta aqui que é um trabalho com outro catequista que, por sinal, é coordenadora, né? E leva bem muito a turma, com as mães, tudo, né? Então você vê que legal, né? Alguém que consegue fazer. É bem maravilhoso. Pode seguir, gente. Tá. E isso é interessante porque nós vamos percebendo que tem alguns temas que eu até posso fazer com os catequizandos, mas eu não sei, não tenho tanto domínio assim. E aí, quando você tem esse conhecimento do grupo, você tem essa maturidade para se relacionar com o outro, você pode fazer isso, né? Olha, você pode conduzir um encontro para a gente, né? Você já fez esse encontro, pode me ajudar, pode me dar algumas dicas. E é legal você, às vezes, juntar as turmas, né, para falar algum outro tema. É preciso construir esse vínculo, né? Não dá para você ficar só com o seu grupo de catequizando e cada um na sala e não se conhece. Não, você precisa criar momentos onde vocês vão confraternizar. É isso que vai fazer com que esses catequizandos permaneçam na comunidade. Às vezes não entenderam nada da catequese, mas construíram um vínculo de amizade, um vínculo familiar. Eu vou participar da comunidade porque eu tenho amigos lá. Eu não encontrei amigos na escola, mas aqui eu encontrei, aqui eu construí um vínculo. E aí nós precisamos fazer isso, né? Construir esse vínculo, porque é esse vínculo que vai realmente fortalecer as relações, que vai realmente
fazer com que estes catequizandos permaneçam na comunidade. E com certeza dará frutos. Com certeza um ou outro catequizando vai querer assumir um outro grupo de catequizandos, mas só que nós catequistas precisamos incentivar isso. Nós precisamos sermos os primeiros a dar esse testemunho. Convidar mesmo. Tá quase recebendo o sacramento, tá na etapa final, chama para ser auxiliar, né? Catequista auxiliar. E aí nós precisamos inserir isso. Não dá para a gente ficar preso no nosso mundinho, porque todos nós vamos passar. Hoje eu sou catequista, amanhã eu vou estar idoso, eu não vou ter condições, né, de conduzir um encontro, de acompanhar uma turma, um grupo de catequizando. Eu vou entender que o meu tempo já chegou ao fim naquela missão, naquele local. Que o catequista é até o fim da vida, até a morte. Mas às vezes não vai dar mais para eu assumir um grupo de catequizando. Eu fico muito feliz, Rodrigo, quando eu faço alguma formação e aí a catequista começa a ensinar isso para outras pessoas. Aí eu penso, poxa, eu estou cumprindo a minha missão. Porque eu não retive, eu não fiquei retendo o conhecimento só comigo, mas eu passei aquilo que eu aprendi. Né? Então esse é o sentido. É transferir aquilo que você aprendeu e aprender também com o outro. Nesse processo que acaba sendo uma troca, né, recíproca entre ensinar e aprender e ensinar. Esse é o processo de ser catequista. Cada grupo de catequizando é um processo novo. É como se eu fosse iniciar a minha caminhada do zero ali. Cada turma é diferente, cada grupo é diferente. E aí eu preciso não me achar autossuficiente, mas alguém que está nesse processo de crescimento, esse processo de conversão, esse processo de maturidade que vai se construindo ao longo da caminhada. Às vezes eu me acho super maduro, mas em algum momento eu vou pisar na bola. Em algum momento eu vou errar. E é nessa abertura com um grupo de catequistas que eu vou aceitar ser corrigido. Só que nós vivemos em uma sociedade que você não pode ser contrariado. As pessoas são tão autossuficientes que elas não podem ser contrariadas. Nós vivemos em uma sociedade que é cheia de sábios que não leram um livro sequer. Eu costumo dizer que nós encontramos muitos gurus aí na internet que acham que sabem de tudo, mas não cursaram uma faculdade. Então, assim, nós precisamos ter essa maturidade, essa humildade e entender que a cada momento eu estou amadurecendo, eu estou crescendo. Mas, para isso, é preciso reconhecer que eu estou nesse processo contínuo, que nunca tem fim. Bem interessante esses pontos, né, dessa maturidade. Qualquer dia eu trago essa reflexão para vocês, para a gente partilhar. Hoje só vou dar uma pincelada que eu lembrei enquanto o Gessandro falava. O capítulo 21 do Evangelho de São João, quando Jesus encontra com Pedro à beira do lago Tiberíades, eu acho que aquela passagem ali é de uma maturidade, porque Pedro já era o Papa. Jesus já tinha falado com ele, mas ele não tinha ainda confirmado a missão, porque Pedro precisava amadurecer. Tu me amas? Tu sabes que te amo. Tu me amas? Tu sabes que te amo. Depois, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, é mais profundo. Já é mais reconhecendo os seus limites, reconhecendo quem ele é, reconhecendo as fraquezas e entendendo que aquele que estava diante dele é o Senhor que tudo sabe, que tudo pode. Então é um processo maravilhoso. É lindo essa passagem, porque quantas vezes nós precisamos também parar diante do Senhor e responder para Ele: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, ele não vai ficar por aí. Ele vai confirmar uma missão para cada um de nós. Apacenta as minhas ovelhas. Não são as nossas ovelhas, não são as ovelhas do pároco, não são as ovelhas de outras pessoas, são as ovelhas do Senhor. Esta que Ele está pedindo para que nós possamos apacentar. Então é muito profundo isso. Só que precisa, quem chegou agora, voltar lá no começo da live
e pegar toda a fala que o Gessiano nos trouxe. O que é essa maturidade humana? Dá para fazer um looping a partir dessa. Chegou aqui, não termina. Volta lá para o começo, que você vai entender por que nós chegamos nisso aqui agora. No apacenta as ovelhas do Senhor. Dá para a gente compreender isso a partir dessa fala. Eu gosto, Rodrigo, de associar essa passagem bíblica com aquela outra passagem onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu vejo aqui uma transformação tão bonita em Pedro, porque ali, né, quando Jesus ele é preso, ele é condenado, Pedro o nega 3 vezes, só que Pedro ele reconhece que ele errou feio, que ele até fica desesperado, e aí existe aí o processo de conversão, essa mudança de vida de alguém que reconheceu que precisa mudar, reconheceu que pisou na bola com Jesus, né, falando a grosso modo, precisa mudar, precisa dessa conversão. E aí nós vamos ver a profissão de fé. Antes ele nega Jesus 3 vezes. Depois ele vai nesse processo de conversão, de configuração, né, vai se tornando realmente, né, aquilo que Cristo chamou para ele ser. E aí ele professa esse amor pelo Cristo. Diferente de Judas, Pedro realmente reconhece como pecador e abre seu coração e se transforma e se converte, de tal modo que nem as penas deste mundo o impedia de sair anunciando, de sair testemunhando esse Cristo. E nós precisamos viver nesse processo de mudança de vida, de conversão. Alguém que realmente ama e que busca apacentar as ovelhas. Quantas pessoas chegam até nós agitadas, precisam de alguém que apacente-as, e nós fazemos o quê? Nós distanciamos essas pessoas, porque nós, às vezes, nos esquecemos que nós somos pastores, pastoras de um rebanho, que por mais que seja pequenino, mas é um rebanho muito precioso. Os nossos catequizandos é o nosso rebanho precioso. Os nossos catequistas também é o nosso rebanho precioso. Os pais dos nossos catequizandos também é um rebanho precioso que nós precisamos apacentar. Que às vezes estão estressados demais, eufóricos demais, agitados demais, e precisa alguém para apacentar, para acalmar, para estar junto. Quantas pessoas nós vamos encontrando assim na nossa caminhada? Claro que esse processo ele é um processo de conversão contínua, que eu preciso me reconhecer como um pastor. Mas antes eu preciso me reconhecer como um filho que antes precisa ser obediente ao seu pai, ele precisa confiar nesse pai, para depois nós fazermos esse processo de realmente apacentar o rebanho de Cristo, o rebanho que foi confiado a nós. Essas pedras preciosas que precisam ser lapidadas, que precisam ser cuidadas, que são os nossos catequizandos. Nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos também do catecumenato. São pedras preciosas que nós precisamos cuidar, nós precisamos conduzir. E é um processo que nós precisamos antes deixar ser conduzido. Até tem aquela música, né? Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Quero ser inflamado pelo fogo do céu. Nós precisamos ter essa abertura contínua, esse processo contínuo de conversão, de mudança de vida. O tempo passa rápido, né? Já passou 15 minutos do nosso horário. Passa rápido. Quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Deixa eu ver se eu já terminei aqui o tópico. Não, acredito que toda essa linha de pensamento, acredito que vai nos ajudar muito. Eu gosto muito de, sempre às terças-feiras, ir dormir um pouco incomodado. Tem sido assim, esses encontros de catequista para catequista. Algumas falas, alguns pensamentos. Eu me lembro bastante de um dia de uma das formações que nós tivemos aqui com a Luzia, catequista, que aquela live me incomodou de uma forma.
né, de como eu não estava buscando os meus ex-catequizandos, perdi contato, né, então estou nesse processo de reaproximação, de tentar voltar. Então é sensacional. Então, assim, eu desejo que todos possam dormir com algum incômodo de pensamento com relação à conversão. Que tenham um ótimo sono, santo sono, mas com aquela pulguinha atrás da orelha. O que eu posso mudar para crescer na minha maturidade cristã? Como me configurar ao Cristo? Como viver mais em comunidade? Como partilhar? Como dividir mais conhecimento? Como me lembrar sempre daquilo que Gessiandro disse, Jesus enviava de 2 a 2. Ele poderia alcançar 12 regiões, mas ele preferia alcançar 6, mandando de 2 a 2. Então não se esqueça disso. Nós somos a igreja da comunidade, não do individualismo. E a nossa maturidade cristã só passa pelo encontro com o outro. Sozinho eu não desenvolvo isso. Eu preciso do outro para desenvolver isso. Então nunca se esqueça disso, o quanto nós precisamos do outro para a nossa santificação. Exatamente. E é o outro que vai mostrando as nossas falhas, né? Às vezes eu mesmo não consigo identificar todas as minhas falhas, mas o outro ele pode me ajudar nesse processo. O outro pode me ajudar a se tornar mais humano e se tornar cada vez mais cristão. Então, para encerrar a nossa live, que já passou até do horário, tirem print da tela e aí na hora de nos marcar, coloca a frase: quem deixa Deus ser Deus, vê melhor. Vê melhor. Assim as pessoas vão ficar curiosas, vão ver o que foi que aconteceu nessa live e vão procurar também desenvolver essa maturidade humana que é tão importante na nossa catequese, né? Para que realmente a gente dê testemunho da pessoa de Jesus Cristo, esse Cristo que nós estamos anunciando e buscamos anunciar. Repete para a gente, Sandro, frase. Deus vê melhor. É a frase da música da Eliana Ribeiro. Ou então pode até colocar a música mesmo, né? Quem deixa Deus ser Deus vê melhor. Você vai repostar com a música, é melhor ainda. As pessoas vão ouvir essa música e vão buscar refletir ela também. Tá bom? E o material, basta entrar em contato comigo, meu WhatsApp, o link de acesso ao WhatsApp está na biografia do Instagram. Clica na página inicial do Instagram, vocês vão ver o link ali. Clicou ali, vai aparecer os grupos, o meu contato, e aí vocês entram em contato comigo, até mesmo depois com o Rodrigo, não sei, para solicitar o material que eu mando para vocês, tá bom? Mas é isso, né? Encerrando o nosso encontro, nosso bate-papo do quadro de catequista para catequista, mais essa terça-feira, onde nós partilhamos a nossa vida, a nossa vocação. Isso é graças a Deus e graças a vocês que estão conosco, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas da noite. Então, meu muito obrigado por vocês me aturarem até aqui, até as 21 horas e 18 minutos. Meu muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, também, que partilhou muita coisa legal, que realmente eu depois vou ouvir e pensar um pouco mais sobre a minha própria maturidade humana. Então, só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão conosco, e o Rodrigo também, que nos ajuda tanto nesse processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento vocacional. Muito obrigado. Bendigamos ao Senhor nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos oferece, por tudo aquilo que Ele nos dá. E pedimos, Senhor, não nos deixe caminhar só. Aproxima-nos da nossa comunidade, dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a responder o Teu chamado. Esse pedido que o Senhor faz de apacentar as Tuas ovelhas. Dá-nos força, dá-nos coragem e dá-nos ânimo. O Senhor conhece os nossos limites, as nossas fraquezas, mas sabe também da nossa disponibilidade. Por isso, mais uma vez nessa noite, Senhor, eu quero renovar o chamado de cada um destes catequistas que estão aqui. Que todos nós juntos possamos dizer: sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E juntos vamos apacentar essas ovelhas que o Senhor nos confiou. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, até terça-feira. Material pode pedir para o Gessiandro, pode pedir para mim.
Então, não se esqueçam, 20 horas, toda terça, o nosso encontro de catequista para catequista. Forte abraço, pessoal. Um Tchau, abraço, meu amigo tchau. Tchau, Gessamba. Rodrigo. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém.